Leitura bíblica anual, Bíblia em um ano. Dia 001, primeiro dia. Leitura de Lucas, capítulo 5, versos 27 a 39. Bíblia na versão King James Fiel. E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E lhe disseram: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações, e semelhantemente os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: Podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então naqueles dias eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles: Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha, do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. Nenhum homem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque lhe diz: o velho é melhor. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento céu, e houve a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: deixa as águas sob o céu em um lugar, e apareça o solo seco, e assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixa a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, e assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra, segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, e o gado, segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado,
e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra e subjulgai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim os céus, a terra foram finalizados e todo o seu exército. No sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subiu uma neblina da terra, e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo, e toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo gado, a toda ave do céu, a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado o homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam os dois nus, o homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Salmos, capítulo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.